Vamos então ao teorema fundamental do cálculo e ao conceito da antiderivada ou primitivas. Um pouco de história aqui, rapidamente, né? Os matemáticos da época descobriram que existe uma maneira analítica de resolver as integrais. Então, veja só que bacana. O Riemann descobriu que ao fazer aquela soma dos retângulos, eu consigo calcular a área debaixo de uma curva, de uma função representada por uma curva, um gráfico. Isso foi escrito na forma de uma integral, é uma área contínua, né? Uma forma contínua de calcular essa integral quando eu tendo a infinito o número de retângulos que eu vou colocar sob a minha função, sob o gráfico da minha função. Mas os matemáticos descobriram que é possível calcular a integral sem precisar fazer a soma de Riemann, através do conceito chamado de antiderivada. Então veja, o que é uma antiderivada? Vamos entender bem esse conceito de antiderivada, que é a partir dele que nós vamos aprender a calcular as integrais definidas entre dois intervalos. Suponha que você tenha a seguinte função: f de x é igual a x ao quadrado. Então, esta é uma função em x. A antiderivada ou primitiva da função acima é o f de x maiúsculo. Normalmente eu represento por uma letra maiúscula antiderivada, ok? Isso é vamos dizer assim, um padrão utilizado em livros. Então a função eu represento por uma letra minúscula, f de x, e a antiderivada ou primitiva dessa função eu represento por uma letra maiúscula, e ela é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante. E por que a antiderivada é esta função? Porque a derivada desta função resulta em f de x. Então vamos retomar. Eu tenho uma função f de x. Qual é a sua antiderivada? É aquela função a qual, se for derivada, se for calculada a derivada em relação a x desta função, vai resultar em f de x. Portanto, esta função é a primitiva desta, ou a antiderivada. E por que mesmo? Porque a derivada desta função é igual a esta função. Lembre-se que a derivada de uma função é uma outra função, ok? Então, a derivada desta função resulta nesta função. Portanto, esta é a antiderivada desta função. Isso é a definição de antiderivada. Tá? Não se esqueça, C é uma constante. Então, lembre-se, a derivada de uma constante é igual a zero. Portanto, quando eu derivo essa função, esse C desaparece. Né? E só para relembrá-los, como é que eu calculo a derivada dessa função? É 3 vezes a função, eu subtraio 1 aqui do expoente. Desço o expoente multiplicando e subtraio 1 do expoente. É assim que eu calculo a derivada deste tipo de função. E o resultado é x ao quadrado. E a derivada da constante é zero, então x ao quadrado é o resultado da derivada dessa função. Portanto, esta aqui é a função denominada de antiderivada desta aqui. Ok? Em outras palavras, e para fortalecer o nosso conceito, né, a antiderivada ou primitiva de uma função
f de x minúsculo é a função f de x maiúsculo, tal que a derivada desta função f de x maiúsculo resulta na f de x minúsculo. E no exemplo que nós tomamos, resulta x ao quadrado. Tá? Ou seja, significa que a função x ao cubo sobre 3 mais c é a antiderivada da função f de x igual a x ao quadrado. Só para reforçar, né, aquilo que nós vimos. É exatamente o que nós vimos no slide anterior, dito em outras palavras, para mostrar uma outra forma de escrever, definir para vocês o que é a antiderivada. Exemplos. Como obter a antiderivada ou primitiva das funções. Como que eu obtenho? Lembrando do conceito de derivada. Se eu souber a derivada de uma função, eu consigo calcular a antiderivada. Né? Então veja só. O exemplo que nós demos, f de x igual a x ao quadrado. Qual é a antiderivada? X ao cubo sobre 3 mais c. Mas por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 mais c resulta em x ao quadrado. Qual seria então a antiderivada de f de x igual a x ao cubo? Esta aqui, a antiderivada é x à quarta sobre 4 mais c. Mas por quê? Porque a derivada de x à quarta sobre 4 mais c é igual a x ao cubo. Legal! Vamos obter então a antiderivada de f de x igual a 2x. Qual é a antiderivada? A primitiva é x ao quadrado mais 2c. Então, esta é a antiderivada desta função. Mas por quê? Porque a derivada desta função resulta nesta. Se eu derivar 2x é x ao quadrado mais c, eu vou obter 2x. Certo? Veja como é importante ter o conceito de derivada para eu conseguir obter a antiderivada. Né? Porque eu preciso saber que a derivada de x ao quadrado mais c é igual a 2x. Se eu não souber isso, eu não consigo obter a antiderivada. Ok, e se a função for f de x igual a x? Qual é a antiderivada? X ao quadrado sobre 2 mais c. Mas por quê? Porque a derivada desta função resulta em x. Só relembrando, como que eu calculo a derivada dessa função? Desço o 2 aqui multiplicando, subtraio 1 do expoente. Então vai ficar 2 vezes x sobre 2, resulta em x. Muito bem. E a antiderivada desta função, 2x mais 4, é x ao quadrado mais 4x mais c. C aqui é uma constante que eu não sei o valor. E por que eu não sei? Porque eu não tenho, eu tenho a função, estou buscando a antiderivada. Então eu represento o valor da constante como c, porque eu não sei o valor dele. Se ele não for dado no problema, não há como calcular. Não tem como calcular, porque o que eu tenho é a função, eu estou buscando a antiderivada. Esses valores aqui eu consigo obter da antiderivada, mas a constante, uma vez que ao derivar uma constante ela vira, isto resulta em zero, eu não tenho como retornar de zero para o valor dessa constante. Então eu não sei o valor da constante, mas não se preocupe. Por quê? Porque vocês vão ver que no teorema fundamental do cálculo, esta constante ela desaparece. Então não vamos precisar calcular essa constante. Legal? Mas é importante saber que ela existe aqui na antiderivada. Né? O correto no ponto de vista matemático é escrevê-la. Então qual é a antiderivada de 2x mais 4? É x ao quadrado mais 4x mais c, representado aqui com uma letra maiúscula de f de x.
Mas por que é antiderivada? Porque ao derivar esta função, resulta nesta. De fato, derivada de 2 de x ao quadrado é 2x, derivada de 4x é 4, derivada da constante é 0. Portanto, a derivada desta função é 2x mais 4. Veja, isso significa que ela é a antiderivada ou a primitiva desta função. Ok? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.